Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marielle Dombrowski e nessa aula aqui eu vou comentar com vocês se realmente é possível ganhar de 10 a 15 mil na engenharia civil mesmo sem ter experiência em obra. Será que isso é possível? A gente vai estar conversando um pouquinho hoje aqui sobre isso. E ainda, gente, no final eu vou dar uma dica aqui. O que eu faria, né? Como que eu começaria se eu não tivesse experiência em obra? Então eu vou dar aí algumas dicas para vocês que eu acho que faz total diferença e é legal, bacana a gente abordar aqui, porque são muitas coisas que talvez não é abordado, por exemplo, na faculdade. Inclusive, vou falar para vocês o que nos falam na faculdade e como que é a realidade, como que a gente consegue, de fato, chegar a um faturamento desse, né? De ganhar de 10 a 15 mil. Então, é bacana que vocês fiquem até o final para vocês pegarem essas dicas e colocarem em prática. Certo, pessoal? E o que eu quero dizer sem experiência em obra? Então, gente, a gente sabe que muitos engenheiros civis acabam focando aí justamente na parte de obra, no canteiro de obra, porque realmente na faculdade acabam nos falando mais dessa parte de obra, né? O engenheiro tem que ir para a obra, o engenheiro, enfim, as metodologias construtivas. Mas, na verdade, gente, existe um outro mundo por trás, não é só canteiro de obras. Então, não ter experiência em obra é justamente não ter feito estágio ou trabalhado algum tempo aí no canteiro de obras, que realmente é uma vivência um pouco diferente do que outras áreas, certo? Inclusive, eu mesmo trabalhei aí 2 anos no canteiro como estágio, né? Quando eu era estagiária, então eu entrei nessa parte na área de qualidade, porque eu na faculdade sempre ouvia falar muito que a gente teria que ir para o canteiro, então quando eu comecei a procurar estágio, eu já fui procurar direto estágio que fosse no canteiro de obras, que fosse em uma obra. E eu consegui então esse estágio e eu trabalhava mais nessa parte de qualidade, verificando os serviços, né, fazendo ali a validação das atividades, enfim, diversas atividades que eram relacionadas ao canteiro. E eu tive essa experiência, esse gostinho de trabalhar em obra. Não somente quando eu estagiei, mas só para vocês saberem, né? Depois que eu me formei também, eu fiquei também um período aí em obra trabalhando, para depois eu descobrir um outro universo que eu vou falar um pouquinho mais para vocês mais adiante. Mas muitas pessoas não têm essa experiência no canteiro, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar no canteiro de obras, mas muitos colegas meus daquela época da faculdade não estagiaram em canteiro, não tiveram nenhuma experiência, nenhum contato com o canteiro de obras. Mas isso não foi um impeditivo para eles de seguirem na carreira de engenharia civil e também de começarem a faturar também de certa forma bem. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, não ter experiência no canteiro de obras, gente, é possível sim vocês ganharem de 10 a 15k. Né, de 10 a 15 mil, que a gente vai estar falando um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria deixar claro que não ter esse contato com o canteiro de obras não é um problema. E muitas vezes as pessoas acham que precisam ter experiência no canteiro, né, para de fato ganhar bem. E na verdade, o mundo da construção civil, gente, não é só mais o canteiro de obras. Talvez antigamente, né, a gente sabe que isso era mais essa parte de construir, enfim, mas a gente vem trabalhando essa parte de gestão, tem todo um processo enorme antes de você construir. Então, você consegue atingir resultados bons mesmo sem ter essa experiência em canteiro, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso. E o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês sobre essa parte que já aborda essa questão de experiência para ganhar bem, eu queria comentar aqui com vocês o seguinte, que nem sempre a experiência um ponto decisório também para você ganhar bem. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes o que vai influenciar no seu resultado é justamente o seu perfil e não a sua experiência.
São duas coisas completamente diferentes. E de certa forma, eu tenho uma autoridade para falar sobre isso, porque eu também já tive que contratar pessoas para trabalhar aí comigo, né? Então, eu fazia diversas entrevistas e eu vou falar para vocês, gente, o perfil acaba sendo muito mais valioso do que uma experiência. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. E é uma crença que a gente tem que quebrar. Porque muitas pessoas têm a crença ali que, por exemplo, eu preciso ter experiência justamente para me candidatar a alguma vaga, enfim. Mas, gente, não esperem vocês terem experiência para vocês se candidatarem, às vezes, a algumas vagas. Porque, muitas vezes, com os candidatos que vocês vão estar ali, no caso, concorrendo, às vezes alguma coisa do teu perfil pode ser diferencial. Claro que também depende dos concorrentes, né? Se tiver perfil e experiência, é melhor ainda. Mas eu digo que não se apeguem somente à experiência. O perfil também, de certa forma, é muito valioso. Então, quando eu contratava justamente pessoas para trabalhar comigo, eu sempre acabava avaliando e acabo avaliando ainda o perfil daquele profissional. E por que eu digo isso para vocês? Pense comigo, acho que talvez vai ficar um pouquinho mais claro aí para você. Quando a gente tem uma pessoa com um bom perfil, é mais fácil você treinar essa pessoa e essa pessoa, no caso, ir adquirindo experiência ali, te acompanhando e aprendendo e absorvendo aquilo de certa forma. Então é muito mais fácil você ter, por exemplo, um profissional que tem um perfil e que a gente acabe treinando, né, justamente habilidades e ele adquirindo experiência do que eu pegar um profissional, por exemplo, que tem certa experiência que eu preciso, mas que é difícil mudar o perfil dessa pessoa. Porque o perfil vem muito da personalidade. Então, às vezes, tu precisa de um certo perfil para trabalhar com aquilo, justamente para que seja produtivo e que tenha aí o máximo desempenho. Então, a gente sabe que essa parte do perfil acaba aí influenciando no desenvolvimento profissional, né, das pessoas. Então, a gente vê que essa parte, por exemplo, de experiência, às vezes se tem só experiência e não tem aquele perfil desejado, às vezes não ocorre uma contratação por conta disso. E no mercado, na minha área ainda, eu vejo que eu tenho muita dificuldade de achar pessoas com experiência, né, e com perfil, porque com experiência já é um mercado, digamos, inexplorado. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, profissionais que já têm esses dois, é muito bom. Mas como não tem tantos profissionais que tenham já experiência nesse mercado, porque justamente falta profissionais, né, na área, a gente acaba muito avaliando essa parte do perfil. E quando essas pessoas que a gente pega, contrata, né, justamente para fazer esse treinamento, essas pessoas acabam se destacando no mercado, porque elas têm um perfil bom, elas acabam adquirindo experiência e como falta profissional, o que acontece? O mercado vai lá e pega esses profissionais, justamente porque há essa demanda no mercado. Então eu falo aqui para vocês que a minha história, né, assim como também história aí de colegas de profissão que eu já percebi dessa mesma área, tem uma evolução muito grande, muito gigantesca, justamente porque tem aquele perfil que a área precisa, né? E também porque tem um desenvolvimento muito rápido, porque como falta profissionais no mercado, há um desenvolvimento mais rápido, porque de certa forma é uma tremenda responsabilidade que esses profissionais acabam adquirindo, né? Tendo ali as responsabilidades, enfim. E uma das coisas ainda que eu queria comentar aqui com vocês, que às vezes ter experiência, dependendo aí do ponto de vista, talvez não seja tão bom por um lado. E o que eu quero dizer com isso? Quando você pega uma pessoa que vem com uma certa experiência, dependendo, né, da realidade que essa pessoa vivia, do tipo de experiências, de fato, que essa pessoa viveu, ela talvez traga consigo aí alguns vícios, né? Por exemplo, justamente de executar o seu trabalho. E a gente sabe que quando a gente entra numa empresa, né, vamos supor aqui, ou quando a gente trabalha para alguém, a gente às vezes acaba trazendo alguns vícios de trabalho e que no momento de executar aquele trabalho, talvez daquele vício que a pessoa tem, não é a melhor forma de se fazer.
Então isso acaba acontecendo também. E a gente sabe que, por exemplo, não sei se você já trabalhou em algumas empresas da construção civil ou não, mas, gente, cada empresa tem um jeito, prefere trabalhar de um jeito, tem uma gestão diferente. Então isso também às vezes pode estar atrapalhando um pouco. Então eu queria mostrar para vocês essa visão de que experiência nem sempre é o essencial, ter experiência de fato para começar a ganhar bem. Não, gente, isso é uma crença que a gente tem que quebrar, porque a gente tem várias pessoas no mercado que ganham bem e nem tem tanta experiência em obra assim, vocês entendem? Então vamos quebrar essa crença aqui que profissionais só têm sucesso aqueles que têm anos de experiência. Não, gente, não é assim, certo? Então anota aí a dica, né? As empresas contratam perfis e treinam habilidades. É muito mais fácil. E aposto que você deve pensar que é praticamente impossível ganhar de 10 a 15 mil na engenharia civil sem ter experiência em obra. Tô certo? Então, gente, eu vou falar aqui para vocês. Depende da perspectiva que você está tendo sobre o mercado. Se você só enxerga engenharia civil sendo o canteiro de obras, porque assim, se você realmente tem vontade, né, de trabalhar no canteiro de obras, né, é uma das opções, né, engenharia civil é um leque enorme, mas se você optar por esse onde tem a maior demanda, eu vou falar como que também aconteceu comigo, né, no caso, imagina você sendo aí, por exemplo, recém-formado, sem experiência nenhuma, chegando aí, por exemplo, em uma obra. Vamos supor que você foi contratado, né? Vamos supor que você conseguiu realmente aí um cargo, né? Que você conseguiu ir para o canteiro, trabalhar nesse canteiro. E quando você chega lá na obra, com o que você vai se deparar? Você vai se deparar aí, por exemplo, com um mestre de obras que já tem quantos anos de experiência? Vamos supor aqui uns 20, 25, vamos supor, você vai se deparar aí com um encarregado também que já lida aí com obras já há muito tempo e você vai chegar completamente sem experiência nenhuma. E o que acontece? Quando você chega de fato a trabalhar com essas pessoas, quem tem autoridade na obra? Você acha que a pessoa que vai ter autoridade é justamente você que está chegando sem experiência nenhuma? Ou quem vai ter autoridade é um mestre, um encarregado que está há anos na empresa, há anos na obra, ou há anos com aqueles empreiteiros, e que acaba acontecendo. Então, assim, é muito difícil, né, esse começo, enfim, ainda mais que tem muita demanda também nessa área, mas você acaba não tendo tanta autoridade assim como a gente acha que é. Então, a realidade é essa, né? Eu tô falando aqui pra vocês, porque muitas vezes o pessoal acaba romantizando a obra, e na verdade, gente, não é bem assim. Então, vocês podem até se identificarem, tenho certeza que talvez aqui, se não a maioria que está assistindo esse vídeo já passou por isso, de chegar e você não tem autoridade porque você não tem experiência, e muitas vezes quando você não tem experiência, você vai tirar dúvida com o mestre, com o encarregado, até você pegar aquela experiência, mas naquele instante, gente, na verdade, quem está sendo a autoridade ali na obra não está sendo você. Então essa é a realidade. E onde que eu quero chegar com essa história de ter autoridade ou não? Né? Então, como essas pessoas têm mais experiência, provavelmente elas vão ter um salário e você, como não tem toda essa experiência, você vai ter provavelmente um salário ou uma remuneração mais baixa que esses profissionais. E isso acaba acontecendo. E eu vou falar um pouco da minha história aqui para vocês. Depois, né, que eu acabei estagiando em obra e que eu fui contratada de fato para trabalhar aí no canteiro de obras, o que aconteceu, gente? Me veio uma frustração, porque a gente tinha aí o piso salarial do engenheiro naquela época. E que, se eu não me engano, era em torno de R$ 8.400 o piso da época. Foi em 2017, no final de 2017. Era mais ou menos 8.400. E eu pensei, nossa, agora que eu me formei, né, vou começar a ganhar bem, enfim. E o que aconteceu? Então eu fui para a obra, não tinha experiência, e essa história que eu acabei comentando para vocês
de ter um encarregado, de ter um mestre que tinha mais autoridade, né, na obra, mais do que eu mesma. E o que aconteceu? Que, na verdade, a minha remuneração era muito abaixo do piso salarial. Muito abaixo mesmo. Eu comecei aí ganhando R$2.000. Então, pensa só, gente. Era R$8.000 o piso salarial, 8.400, se eu não me engano. E eu comecei aí ganhando R$2.000 na época. E eu já tinha 2 anos de estágio em obra. Então, é um pouco mais complicado quando você, por exemplo, decide ir para o canteiro, que você não tem experiência nenhuma, e como que você vai chegar a ganhar de 10 a 15k dessa forma? Você pode até chegar, mas isso vai um longo prazo até você chegar a um engenheiro de fato que ganhe bem e que tenha experiência o suficiente para ganhar bem, vocês entendem? Ah, gente, para vocês terem uma ideia, esse valor que eu falei para vocês de 8.400 da época era trabalhando 8 horas diárias. Então, esse era o piso trabalhando 8 horas diárias. Então, eu ganhava 2.000, que era 1/4 aí do valor. E, no caso, eu trabalhava muito mais do que 8 horas diárias, porque, nossa, eu ficava, por exemplo, na concretagem de laje até de noite. Teve uma vez que, nossa, foi o extremo, porque a gente tinha que concretar uma laje, estava marcado a concretagem, enfim, a equipe não conseguiu atender ali a produção para concretar ali no período da tarde e essa concretagem ficou para a noite. Então pensa, gente, a gente estava de noite trabalhando, concretando uma laje e assim, no escuro, tinha que conseguir holoforte para iluminar, né? Porque de certa forma trabalho em altura, ter todo esse cuidado. Tipo, era uma correria total. E eu sempre chegava em casa à tarde, Então, assim, 8 horas diárias seria, assim, no melhor dos casos ainda, né? Era raramente quando eu trabalhava 8 horas diárias. Então eu trabalhava muito mais, eu trabalhava 10, 12, enfim, trabalhava muito mais do que realmente aquelas 8 horas. Então são coisas que a gente acaba passando no início da carreira, que a gente acha que vai melhorar, enfim, até conhecer um pouco mais do mercado. E isso que eu quero trazer aqui de informação para vocês, né? Sobre como que a gente pode aumentar o faturamento sem ter experiência em obra. E essa parte de experiência em obra que eu falo para vocês é porque muitas pessoas acabam focando na obra em si, né? E eu vou fazer uma outra pergunta aqui, vou deixar para vocês refletirem, que é o seguinte: o que vocês acham que é mais valorizado no mercado? Daquilo que tem mais ou aquilo que tem menos? E é onde que eu quero chegar com essa pergunta. Vamos supor aqui, tá, que a gente tenha um apartamento aí vamos supor aqui, 3 quartos, né, 2 banheiros, uma sala, uma cozinha, lavanderia, sacada, e a gente tem esse apartamento, no caso, em Curitiba, né, que é onde eu moro. Eu vou dar o exemplo aqui de onde que eu moro. Então, vamos supor que a gente tem esses apartamentos em Curitiba. Em Curitiba, vai ser um valor, certo? Mas, se eu pegar esse mesmo apartamento, né, nessas mesmas condições, mesmos cômodos, mesma metragem quadrada, e se esse apartamento fosse localizado de frente para a praia, esse apartamento não ia valer muito mais? O que vocês me dizem? Vai, né? Esse apartamento vai ser muito mais valorizado, né? Do que aquele, por exemplo, que é em Curitiba, se for comparar aquele que é de frente para o mar. E por que isso acontece? Porque o mar, gente, digamos, né, de frente para o mar, são apartamentos, digamos, que tem poucos no mercado, né? Então a gente sabe que tem muito mais, por exemplo, apartamentos no meio de uma cidade onde você, enfim, por exemplo, Curitiba, que é uma cidade que não é nem do litoral, não tem praia, né? Para quem não conhece, Curitiba não tem praia,
do que, por exemplo, aqueles apartamentos que são de frente para o mar, porque aquilo justamente é um diferencial. Então você acaba pagando mais justamente por aquele diferencial. Isso é a lei do mercado, né? Aquilo que a gente tem de diferente, a gente acaba valorizando mais, porque tem menos daquilo no mercado. Então vocês entendem por que esse tipo de apartamento acaba valendo mais e o porquê disso? E isso também, gente, é só um exemplo para vocês entenderem como funciona também na nossa profissão, né? E na nossa profissão é a mesma coisa. E não somente na nossa profissão, mas vamos pegar aqui uma outra profissão para vocês entenderem melhor. Provavelmente você já foi em algum médico, né? Ou não sei se foi ou não, mas o que acontece? Esse médico que a gente tem, por exemplo, no mercado, que ele é mais generalista, ele tem um certo valor ali pela consulta, ele é mais generalista e o que vai acontecer? Ele muitas vezes vai te acabar indicando para um outro médico especialista. E daí quando você chega nesse médico especialista, muitas vezes você acaba gastando muito mais do que o que você gastou com esse médico generalista. E isso acaba acontecendo. E por que isso acontece? Porque aquele médico que ele é especialista naquilo, ele acaba realmente sendo mais valorizado. Porque aquilo é o diferencial daquele profissional, né? Por exemplo, de medicina, aquilo é a especialidade dele. E a mesma coisa, gente, acontece na engenharia civil. Então, tudo que a gente é, no caso, focado, que a gente é mais especialista sobre aquele assunto, mais a gente é valorizado. Vocês entendem? E ainda vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês, que essa aula aqui é cheia de pergunta mesmo, mas é que é para abrir os olhos, né, na maioria das pessoas, porque as pessoas não comentam isso por aí. E eu pergunto para vocês, quantos engenheiros civis vocês conhecem hoje, que, por exemplo, está aí na rede de contatos de vocês, né, colegas de profissão, que estão mais focados no canteiro de obras? A gente tem muitas pessoas, muitos profissionais, eu mesmo tenho muitos colegas que estão como analista, que estão como engenheiro júnior. Então, da tua rede de contatos, quantos estão ligados a essa área do canteiro de obras de fato? Eu acredito que deve ser a maioria, né? A maioria, igual, por exemplo, eu na minha rede de contatos, a maioria é mais ligado a esse ramo do canteiro de obras. Mas, gente, tem um outro mercado aqui da construção civil que está a minoria dos profissionais, dos engenheiros, que também são áreas complementares, né, do canteiro em si, mas que elas são necessárias para a execução dessas obras. Então, essas outras áreas são tão importantes quanto o canteiro. Mas o que acontece? A maioria vai para o canteiro e tem uma minoria que vai para as outras áreas que não são tão abordadas por aí, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, na faculdade é mais abordado isso, então é criada essa conscientização, parece, né, nos profissionais que só existe ali o canteiro de obras, mas não, existe uma outra demanda, uma outra realidade aqui e que são profissionais que são diferenciais no mercado, né? São profissionais que se destacam mais facilmente no mercado justamente porque acaba fugindo dessa maioria aqui. Vocês entendem? Então, existem essas outras áreas aqui de minoria de profissionais que eles acabam sendo mais valorizados. E o que precisa, então, fazer para realmente, de fato, alcançar aí ganhos de 10 a 15 mil? Então, gente, primeiro ponto aqui é você ser especialista em algo. Porque você sendo especialista, você se destaca mais facilmente, conforme os exemplos que eu dei aqui. Então, isso funciona, né, tanto para o mercado, para qualquer carreira. Tudo aquilo que tem, no caso, mais diferencial, que no caso é mais difícil encontrar, que tem menos daquele profissional no mercado, é mais valorizado. Então, a primeira dica que eu dou aqui para vocês é vocês se especializarem em algo para, de fato, vocês terem ganhos assim mais rapidamente dentro da engenharia civil. E aí vocês podem me perguntar, Marielle, mas eu sendo especialista em algo, somente eu sendo especialista, eu já consigo atingir aí ganhos de 10 a 15 mil por mês dentro da engenharia civil?
O que eu tenho para te dizer é que, sendo especialista, você está muito mais próximo de alcançar esse resultado, né? De ter ganhos de 10 a 15 mil. Mas eu digo para vocês que tem uma outra coisa que vocês têm que prestar atenção, que vocês têm que abrir os olhos, que é o quê? Gente, na faculdade acabam nos ensinando aí basicamente duas coisas, que seriam o quê? Canteiro de obras, então ir para o canteiro, se fala muito no canteiro, né? Tudo basicamente menciona as coisas do canteiro de obras. E a outra coisa também é que a gente acaba vendo muito essa questão, acabam nos ensinando, falando, né, de ser engenheiro aí contratado, né? Então, no caso, a faculdade, as pessoas, enfim, acabam mencionando muito essas duas coisas. Mas eu vou falar para vocês que se vocês querem alcançar resultados diferentes, vocês têm que ir totalmente ao contrário disso. E o que seria totalmente ao contrário disso? Seria justamente você sendo especialista em algo que não seja, por exemplo, o canteiro de obras, e vocês também serem autônomos ou empreendedores e não serem contratados. E por que eu falo isso daqui para vocês? Eu já acabei vivenciando esses dois lados. Então eu vivenciei no canteiro, né, que era um pouco mais generalista, não era tão específico, né, e também era contratada. E eu acabei vivenciando esse outro lado que eu estou falando aqui para vocês. Então eu tenho como parâmetro dizer esses dois lados, quais que foram as divergências que eu encontrei. Então esse caminho aqui que eu mostrei para vocês, de sendo aí especialista e no caso sendo autônomo ou empreendedor, você tem um resultado muito mais rápido do que você indo por esse outro lado, por exemplo, indo para o canteiro e sendo contratado. Então depende também do teu tempo, né? Se você quiser aí começar a ganhar de 10 a 15 mil rapidamente, eu aconselho vocês a irem para uma área em específico e também irem para essa área de autônomo, né, de empreendedor, que vocês vão alcançar isso muito mais rapidamente, com certeza. E por que eu falo que indo por esse lado vocês vão alcançar muito rapidamente? Porque, gente, sendo autônomo e empreendedor, vocês conseguem escalar ali os seus ganhos, né? Vocês conseguem aumentar o número de contratos, né? Então isso vai depender de você. Agora, dentro de uma empresa, na verdade, não tem muito como escalar os seus ganhos, né? Só se você, por exemplo, trabalhar para a empresa e depois do horário de trabalho da empresa, você ficar mais 4 horas, vamos supor, fazendo aí serviço extra, né, para compensar o ganho, né, que você não está tendo na empresa. Porque a gente sabe que, por exemplo, na empresa a gente tem uma remuneração, a gente tem um teto, né? E já como autônomo não, isso você não tem um teto, isso vai depender de você, de quantos contratos você for fechar, quanto que é bom para você. Se quer chegar a ganhar mais do que isso, você consegue, mas aí você tem que aumentar a equipe, enfim. Mas são coisas aqui que eu quero mostrar para vocês, que vocês conseguem muito mais além e muito mais rapidamente por esse outro lado aqui. Então, só para mostrar para vocês que existem realmente esses dois caminhos e que realmente sendo contratado a gente não acaba tendo essa desenvoltura, chegando a ganhar, por exemplo, nesses valores que eu estou comentando aqui, de uma forma rápida. Então leva muito mais tempo para chegar a faturar nessa média, né? Então se precisa muito mais anos, né, de trabalho ou naquela empresa, enfim. E já por esse outro lado aqui, não é bem dessa forma. Talvez muitas pessoas tenham medo de encarar esse outro lado aqui, justamente porque, vai depender de mim, como é que eu vou ser autônomo? Às vezes, né, não tem aquela remuneração fixa no começo, mas, gente, isso daqui acaba sendo um aprendizado. Você acaba, no caso, aprendendo como lidar com o mercado, e eu vou falar mais pra frente algumas dicas que eu daria, né, realmente, se eu fosse começar hoje, o que eu faço pra... como é que eu faço para começar se eu não tenho experiência nenhuma? Então fiquem aí até o final que eu vou estar falando para vocês. Mas é uma coisa que a gente acaba lidando, a gente acaba aprendendo, né? Muitas coisas a gente aprende dentro de uma empresa. Eu aprendi muita coisa dentro de uma empresa, não posso reclamar, mas
quando depende de certa forma da gente o resultado. Então, numa empresa, às vezes a gente acaba dependendo de muitas pessoas para atingir o resultado. E quando a gente trabalha como autônomo ou como empreendedor, na verdade, aquele resultado vai depender somente de você. Então, olha só, o esforço que você traz aí, por exemplo, para uma empresa, né? Que a gente acaba se esforçando, se comprometendo a entregar de fato resultados também, a gente tem um certo esforço, mas esse mesmo esforço aqui pode estar aí numa escala muito maior você trabalhando para si mesmo, sabe? Então, gostaria de passar essa visão aqui para vocês sobre isso, que eu acho bacana vocês acabarem refletindo sobre isso também. E você pode fazer isso que eu comentei aqui, mesmo sem ter experiência em obra. E talvez não fique claro ainda para algumas pessoas que possam estar assistindo aqui, então eu vou dar um exemplo, né, de uma outra área, porque talvez pode ser que fique mais claro, né? Então, eu te pergunto, você conhece algum projetista estrutural que você sabe que é reconhecido e que é bem remunerado? Você conhece? Provavelmente, se você é da área aqui de engenharia civil, você deve conhecer algum projetista ou outro, né, que sempre se acaba se sobressaindo no mercado, né, que tem já um reconhecimento, já tem uma remuneração boa, né, já tem, por exemplo, um escritório, enfim. Você acha que esse projetista estrutural, ele tem tantos anos de experiência em obra? Então, você acha que o que foi o diferencial desse profissional é ter experiência em obra? Então, muitas coisas, gente, a gente não precisa ter experiência em obra para ganhar bem. Então, eu tô aqui para quebrar essa crença. A gente não precisa ter experiência em obra para ganhar bem, né? Claro que experiência em obra ajuda de certa forma, assim como o projetista estrutural, ele tem que ter uma noção ali da obra, quando for fazer os projetos, sabe o que é mais viável ou não, porque é na obra que acontece as coisas, né? Mas não é isso uma coisa que vai te impedir de começar, né? E eu digo isso também porque nessa área que eu atuo, eu conheço muitos profissionais que começaram a conhecer mais a obra e, de fato, os processos, trabalhando nessa área e verificando, nossa, agora eu conheço muito mais a obra do que trabalhando na obra em si, né? Então, a minha área aqui, por exemplo, que é custos de obras, no caso, a gente acaba trabalhando muito as composições, os insumos, quais os materiais, quais a mão de obra, como que vai ser o planejamento da obra, enfim. Então, a gente acaba estudando muito a obra antes dela ir, de fato, à execução, né? Então, a gente já tem uma visão muito legal da obra antes dela ser executada, de fato. E eu tive essa experiência já de ter experiência em obra para depois ir para essa área. Me ajudou, de certa forma? Me ajudou, mas não é uma coisa que me impediu, né? Tem profissionais, conforme eu falei aqui para vocês, que inclusive trabalharam comigo, que começou a trabalhar nessa área e teve uma visão muito boa da obra. E quando a gente começa a trabalhar também, de fato, com outras coisas que estão ligadas à obra, mas não é exatamente a obra, o canteiro em si, a gente acaba tendo contato com a obra, né? Então, assim, justamente para aquilo que nos interessa saber, né? Naquele ponto em específico. Então, são coisas que vão acontecendo conforme o andar da carruagem, digamos assim, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um controle de custos, no caso eu acabo acompanhando a obra e eu já tenho aquela visão do que eu preciso me atentar na obra que vai interferir no meu serviço. Então, de certa forma, a gente tem contato com a obra, né? Assim como o projetista estrutural sabe o que é melhor, às vezes, ele considerar, porque sabe que isso vai impactar no canteiro. Então, só para mostrar para vocês que tem outras variáveis que influenciam aí, né? Antes mesmo de executar uma obra. Então, eu queria deixar claro aqui para vocês. E conforme eu prometi, eu ia passar para vocês aqui, então, se eu fosse começar hoje, sem experiência nenhuma, como que eu começaria? Se eu pudesse recomeçar, né? Talvez até para acelerar meu desenvolvimento, meu processo, para eu começar, no caso, a chegar a remunerações, né, de 10 a 15 mil muito antes do que o tempo que eu levei para chegar. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês que eu acho que são dicas, assim, valiosas. Então, vamos lá. Primeiro,
eu buscaria conhecer outras áreas dentro da engenharia civil que tivesse, no caso, demanda e que tivesse poucos profissionais na área, né? Então, assim, eu iria conhecer outras áreas que talvez a maioria das pessoas não conheçam, porque é muito mais fácil se destacar, ser referência, ganhar bem rapidamente, indo para uma área onde não está a maioria dos engenheiros, a maioria dos profissionais. Então, a primeira dica aqui, eu buscaria conhecer todas as áreas aí que tivessem uma demanda no mercado, mas que não tivesse tantos profissionais. Então, a primeira coisa que eu faria seria isso. Então, é bacana vocês acabarem aí, no caso, pesquisando essas áreas, que tem muitas áreas, né? Que acabam complementando a obra em si, posteriormente, para fazer a execução. Então, eu estaria executando primeiro essa pesquisa dessas áreas que tem dentro da engenharia civil, e conforme eu falei aqui, engenharia civil é um leque de opções, então o canteiro de obras é somente uma das opções e é onde está a maioria dos engenheiros. Então, quais são as outras áreas possíveis e que não estão a maioria dos engenheiros? Então, primeiro eu faria uma pesquisa realmente para ver o que tem mais a ver, né, com você, o que seria do teu interesse. Segunda coisa, eu buscaria, gente, depois que eu escolhesse uma área, eu escolheria fazer um curso mais prático. E por que eu falo um curso mais prático? Porque eu já acabei fazendo alguns cursos no mercado e eu vi que não era aquilo que eu precisava. Então eu fiz o curso com o intuito, e quando eu cheguei para fazer o curso era totalmente teoria. E quando eu trabalhava já nessa área, eu estava pesquisando curso para aprimorar ainda mais, eu precisava aprimorar o quê? A minha parte na prática. E, gente, a teoria e a prática são dois mundos completamente diferentes, porque a teoria é um ideal, é aquilo que você lê, e no caso você tem aquela informação, mas de certa forma você não sabe exatamente como fazer, o que considerar, tem vários detalhes por trás. Então, eu dou a dica aqui para vocês, que se vocês forem, no caso, fazerem um curso, vocês busquem por essa parte prática, porque isso faz total diferença. Porque você vai saber como reagir, como proceder com um determinado, né, processo, enfim, nessa área que você escolheu. E vai ser muito mais fácil para você do que você fazer a teoria e ainda depois tentar a prática e às vezes acabar aprendendo com o erro que acabou fazendo na prática. Então, quando você aprende a prática já, é muito mais fácil, muito mais simples. E é por isso, inclusive, que eu acabei criando o MTCO, que é o método Tríade Custos de Obras. Então, quando eu fiz esse método, eu pensei justamente em como ajudar colegas de profissão a irem já para esse aprendizado na parte da prática, porque foi isso que eu procurava e eu não encontrava. E é isso que, no caso, faz a diferença, né? Você já estar mais preparado com toda aquela parte prática já desenvolvida. Vocês concordam? Então, quando eu fiz o MTCO, eu já acabei pensando nisso. Nessa parte, no caso da prática, claro que tem um pouco de teoria também, tem teoria também, mas envolve muito mais essa parte da prática. E também eu acabo abordando ali no MTCO como captar clientes para que você consiga faturar de 10 a 15k por mês, né? Então, sendo empreendedor ou sendo autônomo. Então, por isso que eu acho importante, né? Vocês acabarem buscando uma coisa que seja mais na prática, que vocês acabem se desenvolvendo para chegar no mercado e saber como agir, saber o que fazer, saber como captar clientes também, né? Porque, como eu falei para vocês, que se vocês querem ter resultados rápidos, vocês têm que ir para uma área em específico e tem que ir justamente para essa área de autônomo e empreendedor, se você quiser isso a curto prazo, né? Alcançar a curto prazo. Terceira coisa que eu faria, além de buscar o curso mais prático, eu estudaria esse curso, colocaria em prática tudo até me sentir seguro e então eu iria para cima. Eu sei que a gente acaba muitas vezes, por exemplo, a gente compra alguns cursos
e a gente ou não finaliza ou não coloca em prática realmente, e eu sei que isso faz diferença. Então, a terceira coisa que eu faria é justamente pegar todo aquele material, colocar em prática realmente, me comprometer, colocar em prática e ir para cima do mercado, certo? Não ficar postergando ou criando aí, por exemplo, empecilhos, né? Digamos, obstáculos que possa me atrapalhar. Então, quando a gente pega alguma coisa, né, a gente escolhe que a gente quer ir para cima, ter essa evolução, a gente tem que se preparar, tem que estudar, se sentir seguro para depois ir para cima, realmente captar clientes. E a quarta coisa que eu faria, então, é buscar entender o feedback que a gente tem dos clientes, né? Então, o que aconteceu? Peraí, eu escolhi uma área legal, né, que tem, no caso, poucos profissionais, eu escolhi um curso prático, eu me preparei, fui para cima dos clientes, beleza? E se não der certo? O que eu faço se não dar certo? Então, gente, esse quarto passo eu falo justamente em analisar os feedbacks, porque o que acontece? Muitas vezes, aconteceu comigo também, inclusive, de, por exemplo, não dar certo com um cliente, né, alguma prestação de serviço, e eu pensar assim, poxa, então tá, né, fazer o quê? Acho que o cliente não era para ser, mas será que não tem alguma coisa que foi falha pela minha parte? Então, por isso que eu sempre falo pra gente ir analisar os feedbacks, por exemplo, dos clientes, ver, entender a situação, por que não aconteceu, peraí, mas qual que foi a falha, o que deu de errado? Então, sempre avaliar. E eu vou dizer para vocês que muitas das vezes, o que pode estar errado, a coisa errada, não é com o cliente, mas com a gente mesmo. E vocês podem estar se perguntando, como assim com a gente mesmo? E eu vou falar para vocês que eu também já passei por isso. Já teve propostas que eu falei assim, nossa, o cliente falou que estava muito caro o meu preço e tudo mais. E o que eu descobri posteriormente? Posteriormente eu descobri que eu não estava apresentando o valor todo daquele meu trabalho. O cliente não estava vendo aquilo. E a partir do momento que eu percebi isso, que eu mudei isso, eu vi que mudou da água para o vinho os fechamentos de contratos, né? O fechamento de prestação de serviço. Então, o problema não era o cliente, o problema era eu. Então, por isso que a gente tem que acabar analisando, por isso que eu falo essa parte do feedback. E nesse quarto passo, eu coloco aqui para vocês sempre fazerem aquele ciclo do PDCA. Não sei se vocês conhecem o ciclo PDCA aí. Eu já trabalhei muito com o ciclo PDCA, mas eu vou explicar aqui um pouquinho melhor para vocês como funciona. Então, o PDCA, gente, nada mais é do que planejar, né, agir, fazer correções, né, verificar, conferir e colocar em prática novamente. Então, o que acontece? Quando você planeja, né, vamos supor aqui você vai fazer uma prestação de serviço, você acaba planejando, enfim, você coloca em prática, você trata com o cliente e tudo mais. Deu alguma coisa de errado? Então, peraí, eu vou conferir o que está acontecendo. Então, eu avaliar aquela situação, né, e eu colocar em ação novamente e verificar se eu vou ter algum resultado positivo daquela alteração. Então, é realmente pegar e analisar o que está dando certo, o que não está dando certo, mas ter essa consciência que muitas vezes o problema pode estar na gente e não no cliente. Então, eu queria passar essas dicas aqui para vocês, que eu acabei percebendo que realmente, se eu tivesse essas informações lá atrás, talvez seria muito mais fácil, muito mais rápido para mim alcançar esses resultados há um tempo atrás, e não somente, né, nos tempos de hoje. Então, espero que essas dicas, assim, façam sentido para vocês, e eu acho, assim, importante eu passar isso, porque realmente as pessoas não acabam abordando dessa forma e falando dessa forma e abrindo o jogo realmente como eu estou abrindo o jogo aqui para vocês. E ainda, eu vou dar um extra aqui para vocês, né? Que se eu tivesse que escolher, por exemplo, uma área ainda, eu escolheria uma área que tivesse um investimento inicial baixo, né?
não investiria muita coisa para iniciar em algo, sendo que pode ser que é uma coisa que talvez vai que você não goste ou não se identifique. Então tem essa parte também. E foi um erro que eu também já cometi. Eu já fiz uma pós aí que não é na área que eu atuo hoje. Acabei investindo um bom dinheiro para fazer uma pós e eu vi que depois não era aquilo que eu iria seguir. Então, se vocês forem escolher uma área, escolham uma área que vocês consigam aí, por exemplo, ter um baixo investimento inicial. E a área de custos é uma boa área. A área de custos é uma boa área porque basicamente você não precisa de muita coisa para começar, né? Você precisa do quê? De um conhecimento, você precisa de um notebook, do Excel e do AutoCAD. Então, assim, com essas ferramentas, com isso você já consegue exercer ali a profissão, prestar serviços nessa área. Então, o bacana é que basicamente são coisas que tu já tenha, né? Então, basicamente conhecimento, computador, Excel e AutoCAD. Então, simples assim. E se você assistiu até aqui, provavelmente você entendeu que para ganhar de 10 a 15 mil na engenharia civil, isso, né, provavelmente você entendeu que vai depender das suas escolhas, vai depender aí das suas ações e que você tem um caminho mais longo para chegar até isso, assim como você tem um caminho mais curto para chegar até isso. Então, espero que tenha ficado claro aqui. E vou repetir aquela frase porque eu gosto muito e que faz total sentido. Queria que você pegasse realmente, quando terminasse esse vídeo, refletisse sobre isso. Que é aquela frase, né? Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Isso é simples, gente. Vocês vão ver que isso é realidade, que funciona, que é verídico realmente essa frase. Ou se você preferir aí seguir a maioria, né? Às vezes não querer se diferenciar tanto, né, dos demais colegas de profissão, não tem problema. Mas se você quiser alcançar esse resultado de ganhos que eu estou falando aqui, prepare tempo, porque vai levar um pouquinho mais de tempo aí para você de fato alcançar esses resultados. E que talvez não seja assim tão rápido, né, quanto você pode estar imaginando. E aí eu pergunto aqui para vocês, então, para finalizar, você já se decidiu o que você vai fazer a respeito disso? Então, deixo aqui para vocês refletirem, espero que tenha ajudado, contribuído para vocês. E se o conteúdo foi bacana, já aproveita, deixa um like aí para saber que o conteúdo está legal. Que o intuito aqui é realmente ajudar pessoas, ajudar engenheiros civis, né, a conquistarem um lugar, um espaço aí no mercado e que seja bem remunerado, né, que tenha reconhecimento e não passe por aquilo, por exemplo, que eu passei lá no meu início da minha carreira. Então, fico à disposição e até breve.